Tiago é um versículo que a gente fala muito aqui na igreja. Você deve ter ouvido muitas vezes já. Mas hoje eu gostaria de iniciar o nosso culto em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 e o versículo. Meditando muito sobre isso, ainda já preguei tantas vezes nesse versículo, já falei tantas vezes, mas vou falar mais uma vez. Como muitas coisas estão mudando, a gente quase não fala mais no Espírito Santo dentro da igreja, a gente quase não fala mais no diabo dentro da igreja, então. Aqui. Ainda que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós estamos aqui para fazer guerra. E você precisa aprender isso, meu irmão. E não pode se esquecer nunca que nós estamos em uma guerra. E que você tem autoridade e tem poder. Existir o diabo e ele fugirá de vós. Pastor, se sujeitar só não é suficiente. Já não está bom só eu ser obediente ao Senhor, eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu ainda preciso resistir, pastor? A resposta é sim. Precisa. Ainda precisa. Ainda que nós estejamos andando em obediência, estejamos fazendo a vontade de Deus, ainda que não somos perfeitos, nós precisamos resistir. E vai ter dia que você tem que entrar na sua casa, aí com o sangue nos olhos, sair repreendendo, mandando embora, expulsando, porque senão o inimigo ele vê uma brecha. Se alguém entrou, cometeu um erro, ele entrou, ele vai ficando, ele vai se encostando, e ninguém faz nada e ele fica por ali. Ah, mas eu sou santo do Senhor. Eu também, irmão. Só que existe uma guerra. E não presta atenção. O diabo, a Bíblia diz que ele é o dragão, a serpente, mas ele é um anjo de luz. Vocês já conhecem essa história, mas eu vou relembrar. Ele é um anjo de luz, ele habitava no céu, mas a gente vai aprender lá no livro de Apocalipse, bem pertinho de onde você está, a gente vai aprender lá no capítulo 12 que houve uma batalha, houve uma guerra no céu. 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados por ele. Lá no verso de número 12 diz assim: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Houve uma guerra no céu. O inimigo se levantou contra o Deus Todo-Poderoso, e para ele sair do céu houve uma batalha, houve uma guerra. Aí, quando Jesus veio, e lá está lá em jejum, 40 dias no deserto em jejum, já vai se apresentar a ele, irmão. Jesus não estava em santidade? Estava. Era o Filho de Deus? Era. Estava em jejum? Sim, mas o inimigo foi lá. E se apresentou e disse: olha, não é o Filho de Deus, não é o Filho de Deus, lançando dúvida, né? Querendo lançar dúvida, sim, então transforma essas pedras em pães. Jesus não é nem só de pão e pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, para você conferir comigo. Mateus 4, nós vamos ver o inimigo lá, guerreando com Jesus. Ele não desiste de guerrear, queridos. Foi lançado na terra. Houve guerra no céu, agora aqui na terra. Olha lá, Mateus 4, e diz 6, verso 6. Verso 5 agora. Primeira parte já falei. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que está escrito: aos seus anjos dá ordem a teu respeito, tomar-te nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus:
mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso darei se prostrado me adorares. Mas era dele, pastor? Irmão. Adão entregou para ele lá no Éden. Se a gente não fizer guerra e não lutar, irmão, fica na mão dele. A tua casa é do diabo? Não, então lute. Teu trabalho é do diabo? Não, então lute. É guerra, irmão. Se deixar ele fica, toma posse. Porque ele está aqui na terra, foi lançado aqui. Aí Jesus vai dizendo mais 10. Então disse de Jesus: vai-te, Satanás. Expulsou, irmão. Guerra. Jesus também mandou, expulsou. E quando ele se encontrou com ele ofereceu algumas coisas para ele. Mas o Senhor disse, de novo, nessa hora, Jesus expulsou. Agora, se Deus expulsou ele do céu com guerra, Jesus aqui dele não expulsou, e você não precisa fazer nada, será? Será que a gente está assim, mais elevado e não faz nada? Será possível que é isso, meus irmãos? Será que é? Irmão, ele só saiu da presença do Deus soberano com guerra. Ele só saiu da presença de Jesus com guerra. E ele só vai sair do nosso caminho com guerra. E aí a gente fica lutando com pessoas, mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Irmão, conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Ele invade uma casa, ele invade uma vida, ele invade uma empresa, ele vai invadir onde tem brecha. E a gente faz o quê? Fica de braço cruzado, olhando ele, destruir tudo. Não, meu filho. A Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. E você tem que aprender isso, irmão. Porque às vezes tem luta na tua vida que não é, Deus! Tudo bem que não tem nada errado em clamar assim, não tem nada errado. Eu sou do grupo que ele tem que clamar. Só que tem hora, irmão, você tem que se levantar com a autoridade que Jesus deu, com o poder que Jesus deu. Eu tenho feito isso todos esses dias, estendendo a mão e mandando embora, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, irmão. É com resistência. Lá em Mateus capítulo 12, agora, eu quero que você leia para você guardar na sua mente Mateus capítulo 12. Mateus 12, 29. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? É guerra, irmão. É guerra. Se você quer tomar o território e dizer: aqui não, no meu território não, na minha casa não, na minha empresa não, na minha cidade não, aqui não, é para levantar com autoridade. Jesus nos deu autoridade. Agora espere. Presta atenção que eu vou te falar. Se você tem autoridade, e como é que faz para ter essa autoridade? Pois qual é o segredo da autoridade? O segredo é o nome de Jesus. Não é o meu nome que eu expulso, é o nome de Jesus. O segredo é o nome de Jesus. Só que para mim usar o nome de Jesus, eu tenho que ter Jesus. E para isso, irmão, eu preciso ter uma aliança com Jesus. Tenho que entregar a minha vida a Ele. Se eu entreguei a minha vida a Ele, eu tenho autoridade. Não vai acontecer comigo o que aconteceu nem com você, o que aconteceu com os filhos de Seta, lá no livro de Atos. Ele era um sumo sacerdote, tinha os filhos lá, e aí os filhos vão expulsar o demônio de um homem. Saia em nome de Jesus, que Paulo prega, e aí o endemoniado falou: eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. Não sei se eu conheço, não. E tomaram uma surra daquela, saíram tudo pelado. Entendeu? Então, para a gente poder expulsar, exercer autoridade, a gente precisa se sujeitar a Deus. Sujeitar-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? E tem que sair, meu irmão. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus já venceu o inimigo e eu vou me levantar com autoridade. Começa a enrolar as coisas começam a enrolar, vai chorar, levanta a tua mão do outro e fala: pode subir daqui em nome de Jesus. Eu te conheço, sei que é você que está agindo, vai sair, vai desalojando, você tem autoridade, irmão. Por acaso,
meu amor. Fala, querido. Não, ele chega chegando. Vamos lá, passa na parede, abre as pernas, não é assim? Funciona? E a gente não vai deixando o inimigo alcançar território, tá vendo que as coisas estão difíceis, e pastor, mas eu estou clamando, amém, irmão, continua clamando, mas levanta seu mão para o outro, lá dentro da sua casa, põe a mão lá no portão e fala, aqui na minha casa você não fica mais, joga aqui em nome de Jesus, aqui no meu trabalho você não fica mais, nessa pessoa você não fica mais, eu te ordeno certo da filho, eu te ordeno certo da cônjuge, eu te ordeno certo, sai daqui, autoridade e poder, para vencer as astutas, ciladas do diabo. Coisas que não se ouvem mais na igreja. Mas eu continuo pregando coisas que não se pregam mais na igreja. Eu continuo ensinando, irmão. Porque você tem autoridade. E o inimigo fica fazendo cirandando. E você fica olhando. O inimigo cirandando. Pastor, eu conheço um monte de gente que prega assim. Outras igrejas, glória a Deus. Se todo mundo praticasse o que todo mundo você acha que prega por aí, estivesse mandando, expulsando, tudo isso, a gente está numa situação um bocadinho melhor. Fala a verdade. Não é? A gente sabe, mas não pratica. Tem medo do diabo? Por quê? Se a gente tem Jesus. Quem tem Jesus no nome de Jesus, pode se levantar com autoridade. Fica de pé.